Vamos lá ver como é que anda essa horta. Agora as plantas estão muito bonitas e vamos ver juntos também o que nós podemos plantar no mês de julho em todas as regiões do Brasil. Mês de julho aí que promete ser um mês mais chuvoso, né? Bastante chuvoso. E chuva na medida certa é ótima para as nossas hortaliças. Por enquanto, né? Elas estão gostando desse novo clima, estão se desenvolvendo muito bem, tá? As mudinhas que a gente plantou, que vocês viram, né? A gente plantando no último que plantar, ainda não estão tão grandes porque não faz um mês, faz só 15 dias. O vídeo passado a gente gravou na metade de junho, então tivemos um probleminha. Mas agora elas estão se desenvolvendo muito bem, já bem enraizadas, viçosas. E vamos lá ver o que nós vamos poder plantar também agora no mês de julho, né? No nosso caso aqui já estamos ficando com pouco espaço, o espaço já quase acabou praticamente na nossa horta. Mas se você tem espaço aí para plantar, julho é um mês excelente para o plantio das hortaliças. Então vamos lá ver o que a gente pode plantar em todas as regiões do Brasil. E se você ainda não é inscrito ou inscrita, já se inscreve no canal e deixa seu like nesse vídeo para ajudar o nosso trabalho. E como vocês sabem, nós temos nosso calendário de plantio e nós vamos nos guiar por ele, tá? A gente sempre deixa a versão do mês disponível gratuitamente para vocês poderem baixar. O link está na descrição do vídeo, tá? E também temos o calendário completo do ano todo, que nós comercializamos pela Hotmart, e esse vocês também vão ter o link na descrição e no primeiro comentário fixado. Aqui, inclusive, vocês têm também o plano de plantio, onde vocês podem ir organizando a horta de vocês e planejando, né, os cultivos dessa e das próximas estações. A gente já vai pensando agora em preparar mudas para a primavera. A gente acabou de entrar no inverno, né? Mas a gente já começa a pensar até lá na frente, tá bom? Então, vamos lá, nós organizamos nosso calendário pelo plantio lunar, no caso, né? Plantando conforme as fases da lua. Mas todos aqueles cultivos que estão mencionados aqui no mês de julho, você pode plantar nesse mês, independente de seguir ou não as fases da lua. E falando em fases da lua, nós vamos começar o mês de julho na vigência da lua cheia, que começa no dia 29 de junho, né? Então, os primeiros 6 dias de julho, a gente está na vigência da lua cheia, que é a fase da lua mais recomendada para nós fazermos o plantio daquelas plantas cuja parte da planta nós vamos consumir, nós vamos aproveitar, são os frutos ou as flores, né? Então, por exemplo, aqui nós já tínhamos plantado no mês passado tomate, pimentão, berinjela, jiló, né? Os tomates estão indo bem, os pimentões também estão bonitos, a berinjela e o jiló foram bastante atacados, a gente está pensando inclusive em substituir, né? Acho que nós vamos replantar, porque eles foram completamente detonados pelas vaquinhas, principalmente, que comeram as folhas. Também podemos estar plantando feijões de vagem. Falando agora de regiões onde o clima faz frio, né? Nessa época, como é o nosso caso aqui. Em junho, julho é os meses que nós costumamos ter frio aqui na nossa região. Nesse momento, a gente ainda não planta abóboras, abobrinhas, pepinos. Essa família das curcumitáceas a gente vai deixar para plantar um pouco mais para frente, quando começar a vir um pouco mais de calor, porque elas não são plantas que vão reagir bem ao clima frio. Inclusive falando, né, a gente sempre fala das punks, né, as plantas alimentícias não convencionais, o quiabo de metro é outra que também entra, ele de certa forma é um parente das curcumitáceas, o chuchu também, né? Então é melhor a gente deixar eles um pouco mais para frente. Quem está nas regiões mais quentes, centro-oeste, norte, nordeste, locais que não costuma ter um frio, vamos dizer assim, abaixo de 15 graus, nessas regiões sim vocês podem estar plantando. E por que eu falo de temperaturas assim específicas? Porque é melhor você se basear por elas do que por uma região, por uma linha no mapa. Você vai ter regiões ali da região sudeste, mais acima, ali do estado de Minas, por exemplo, que fazem bastante frio. Então, para eles precisam seguir quase que o calendário do sul, nesse momento. Não vai ser o ano todo, isso vai variando ao longo do ano, né? Por isso é muito importante que você vá fazendo aí as suas anotações para que você possa conhecer o seu clima local. Nós aqui temos, no verão, clima de centro-oeste. No inverno, por uns 2 meses, clima de sul. Então a gente tem que jogar com isso, aprender a
fazer a melhor organização. Agora, uma classe de plantas que eu tenho que aproveitar para destacar é a família, todos os tipos de couves, né? O que inclui aqui as couves chinesas. Esse é um momento muito propício para elas. Elas são plantas que gostam do clima ameno, não gostam nada de calor. Então esse é um momento ótimo para estarmos plantando, né? Também couve brócolis, né? Os repolhos, todos eles, a couve-flor, as couves de folha, né? Como a couve-manteiga. A gente só precisa estar muito atento. Esse nosso pé aqui foi bem atacado por lagartas. A gente pegou uma turminha comendo aí. Então você precisa estar sempre vigiando para poder colher, senão elas vão comer a sua colheita. Toda essa família das couves, das brássicas, elas precisam de frio para se desenvolver bem. Elas são oriundas de locais frios, né? Por isso nessa época elas vão muito melhor. Quem tiver interesse de plantar couve de Bruxelas, desde que você esteja num local que costuma fazer frio, você ainda pode plantar esse mês, tá? Porque ela precisa ainda mais tempo de frio do que as demais, né? Então você está aí na última janela praticamente para fazer o plantio dela. Se conseguir plantar de muda, encontrar mudas para comprar, melhor ainda, é o ideal, tá? Já está um pouco tarde para plantar ela de semente. E na ponta contrária, para quem está nas regiões mais quentes, aí sim é um bom momento para vocês estarem plantando todas as famílias das abóboras, né? As cucumitáceas, os pepinos, as abobrinhas, aquelas de tronco também. Berinjela, maxixe também vão muito bem nessa época. Melão, melancia, maracujá. Aproveitem para plantar, porque vocês vão ter um bom resultado nesse momento. E só complementando, eu disse que a gente começa o mês de julho, né, sob a vigência da lua cheia, mas a gente também termina ele sob a vigência da lua cheia. Então, dia 29/7, nós vamos ter a lua cheia de julho. Então, tem duas oportunidades aí, duas janelas de plantio do mês para essas plantas de frutos e flores. E no dia 7 de julho nós vamos ter o início da lua minguante, que é a fase da lua indicada para a gente fazer o plantio daquelas plantas cuja parte a gente aproveita é o que produz abaixo da terra, tá? E no Brasil inteiro nós podemos estar fazendo o plantio dos rabanetes, que os nossos aqui, por sinal, já estão bonitinhos. Esses nós plantamos de muda, encontramos muda para comprar e plantamos. Ele vai bem de muda, ele vai bem semeando direto no local e é uma planta de crescimento bastante rápido, tá? Questão de um mês aí, 45 dias, a gente já vai estar colhendo os rabanetes. Além dos rabanetes, pode estar sendo plantado no Brasil inteiro as beterrabas, a cenoura, os nabos, as cebolas também, né? Se você encontrar mudas para plantar, você pode plantar cebolas. E o pessoal sempre fica na dúvida, né? Muitas pessoas perguntam se quando eu estou falando de plantar, eu estou falando de semente ou de mudas. O calendário está pensado para você fazer o plantio a partir de sementes. Quando tem alguma situação em que o indicado já não seria mais as sementes, mas tentar encontrar as mudas, eu especifico, como eu especifiquei da couve de Bruxelas e agora da cebola, tá, pessoal? Porque já está um pouco tarde para plantar esses dois cultivos a partir da semente. O que não quer dizer, claro, que se você encontrar beterraba para comprar de mudinha, rabanete, você não possa aproveitar. Lógico, pode e deve, porque sempre que você encontra mudinha para comprar, e você planta a mudinha já crescida, você está ganhando aí no mínimo uns 30, 45 dias no teu período de cultivo. E só aproveitando aqui para fazer uma parte, mostrar para vocês os diferentes tamanhos de plantas, né? Nós temos beterrabas menores e maiores plantadas, isso porque é indicado que a gente sempre esteja fazendo um plantio escalonado. Então, numa horta doméstica como a nossa, a gente não vai plantar uma grande quantidade de uma vez. A gente vai plantar mais ou menos o que a gente costuma consumir num período de um mês, 45 dias, né? No caso das beterrabas, que são plantas que permanecem mais tempo no canteiro, a gente vai sempre plantando escalonado para a gente sempre ter o que colher. No caso das saladas, o plantio já pode ser um pouco mais próximo, né? A cada 15, 20 dias você pode estar plantando uma nova leva, assim você também sempre vai ter saladas para colher. E a gente vai plantando assim, tudo meio junto também, revezando, né, o canteiro com várias plantas. A gente aproveita assim melhor o espaço, né? Então no tempo que as beterrabas ainda estão crescendo, eu consigo tirar aqui uma colheita, nesse caso de almeirão,
Poderia ser alface, poderia ser rúcula, poderia ser o próprio rabanete, que são aquelas plantas mais rápidas. Quando a gente tem um espaço limitado, a gente tem que aproveitar ele o máximo possível, né? Então, no mesmo local, a gente tira mais de um cultivo por vez. E aproveitar aqui também, nós temos brotando umas batata doce, aqui que ficaram no canteiro da outra temporada. Para quem está nas regiões quentes, esse é um cultivo que vale a pena vocês fazerem agora também, tá? Vocês podem estar fazendo plantio de batata doce, também da cúrcuma. E em muitos locais, o plantio também já da mandioca. Minha mãe no sítio já está plantando mandioca também. Se você está num local onde não costuma ter geadas muito intensas, você já pode fazer o plantio também da mandioca. E no caso da cúrcuma, citei a questão dos locais mais quentes fazerem o plantio, porque ela nessa época de frio, ó, nossa, aqui como é que tá? A gente chegou a ter uma geada já semana passada, né? E o clima teve bem frio por um tempo. Então, ela sente, né? Ela fica estacionada. Não é que quem está nos locais frios não possa plantar agora a cúrcuma. Até pode, mas ela não vai se desenvolver assim tão bem, tá? Se vocês deixarem para plantar um pouco mais para frente, na entrada da primavera, vai se desenvolver melhor. Agora, para quem está nos locais quentes, tá aí um ótimo momento para plantar. No dia 21/7 vai iniciar a vigência da lua crescente, que é a fase da lua indicada para nós fazermos o plantio de todas aquelas plantas cuja parte nós vamos efetivamente consumir vão ser as folhas, os talos, né? A parte superior da planta. Então, estou aqui do lado, por exemplo, do canteiro onde a gente tem a salsa, que pode ser plantada no Brasil inteiro, a cebolinha também pode ser plantada no Brasil inteiro. Já aqui do meu lado tá o alho nirá, também um pouco amareladinho, sentindo aí não só o frio, mas também o excesso de umidade, eu acredito, porque ele é uma planta que gosta de um solo um pouco mais seco do que a gente está tendo agora, né? E ele já, assim como o coentro, por exemplo, é indicado o plantio nos locais mais quentes agora e não nas regiões que faz mais frio. Afora isso, podemos plantar no Brasil inteiro. Os agriões, alfaces, toda a família das alfaces praticamente, né? As rúculas, espinafre, mostarda, salsão, brócolis ramoso, a própria couve de folha, né? Eu mencionei ela junto antes com a família das couves todas, mas você pode plantar ela na lua crescente, que ela também vai muito bem. Agora nós temos algumas variedades, como por exemplo a couve kale, que já gosta, vai melhor num clima um pouco mais frio, né? As acelgas também. Então essas a gente já indica mais plantio para quem está em locais de clima mais frio, tá? Então de sudeste para baixo. E só detalhando um pouquinho essa questão de regiões melhores para cada plantio, nós temos elas indicadas no calendário por um esquema de cores, tá? Uma escala de cores. Onde vocês veem a cor laranja, são cultivos indicados para as regiões mais quentes. A cor vermelha é um intermediário ali, mais vamos dizer assim, da região sudeste. E a cor azul, região sul. E tem alguns cultivos específicos, como por exemplo aqui batata inglesa, que a gente menciona especificamente ali a questão de temperatura ideal para aquele tipo de cultivo, tá? Se não tem nenhuma especificação em relação à temperatura de um cultivo ou outro, é porque eles são um pouco mais abrangentes e não tem essa delicadeza toda. E nós sempre deixamos no nosso calendário aqui um espaço de tarefas da horta. É uma espécie de checklist, um lembrete para vocês não esquecerem de coisas importantes a serem feitas, né? Esse mês nós queremos destacar a importância da poda, então os meses de inverno, né, são os meses mais indicados para nós estarmos fazendo poda de plantas perenes. Se você tem alguma frutífera na sua horta, né, ou mesmo plantas medicinais que necessitam de uma poda um pouco mais drástica, os meses agora do inverno são os mais indicados para a gente fazer esse tipo de manutenção, tá? Porque a planta sente menos, né, ela perde menos energia nesses meses. E também é importante estarmos pensando ali na frente, na primavera, preparando a nossa horta já para a primavera. Então, a gente começa a fazer preparação de canteiros, que ainda não tenham sido preparados agora. Também a preparação de biofertilizantes, que ele leva um tempo aí para curtir, né? Antes da gente poder estar utilizando e aplicando. E a saída do inverno e início da primavera vai ser essencial a gente ter esses produtos prontos para as nossas plantas.
terem um reforço e poderem se desenvolver mais. E também é importante a gente fazer o controle aí das pragas quando elas começarem a se proliferar mais. Nos meses de frio elas costumam diminuir, mas assim que o frio dá uma amenizada, você vai ver que começa a explodir de todo que é lado. Então você tem que estar preparado para agir nesse momento. E claro que uma tarefa sempre essencial na horta durante os meses de inverno é fazermos uma proteção para aquelas plantas que são mais sensíveis ao frio. Falei antes o caso dos pepinos, né, os pepinos tradicionais, mas também a gente tem aqui o nosso pepininho vermelho, que está bem judiadinho agora por conta do frio. Ele é uma planta do calor, até os frutos não desenvolveram direito, então pequenininhos mesmo. Ele está mais amarelado, está mais enrugado, né? E o nosso aqui, inclusive, está relativamente protegido, que ele está embaixo do pé de goiaba, pega um pouco da proteção também aqui do fumo bravo, né? Então ele está num local que ele tem uma certa proteção, mas ainda assim ele fica mais sensível. E o que a gente pode fazer para melhorar isso seria jogar aqui por cima alguma malha, algum tecido nas noites mais frias, né? Mas sempre lembrando que qualquer proteção que você utilize nesse sentido, né, para proteger não só da geada, mas de um frio um pouco mais intenso também, você precisa lembrar de remover na manhã seguinte antes do sol sair. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha sido útil e contribuído aí com informações e também ajudado a animar vocês a fazerem as plantações agora, né, das nossas hortaliças nesse momento de clima mais ameno, que é essencial para elas, né? Elas adoram e crescem, se desenvolvem muito bem nesse clima. Vamos lá plantar, cultivar, cuidar das nossas plantas, porque nós estamos em plena temporada de plantio. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e a gente se encontra aqui no próximo vídeo. Até mais, pessoal!